Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Adora o nome do Senhor nessa noite. Feche os teus olhos, se ligue com Deus. Comece a declarar a grandeza dele enquanto ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus também, Senhor. absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glórias ao teu nome. Sabe para que existem protocolos? Para serem quebrados. Jesus era expert em quebrar protocolos. Quando todo mundo dizia que não podia curar no sábado, Jesus curava. Quando todos idolatravam um prédio, Jesus falou: esse prédio vai virar pedra, em 3 dias eu vou e reconstruo esse prédio. E o povo não entendia o que Jesus estava falando. Jesus estava falando de si mesmo. Em 3 dias, Jesus morreu. E em 3 dias, não o prédio, mas a igreja dele foi reconstruída. A igreja dele nasceu nele, em Jesus Cristo. E essa é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Porque Jesus, ele é a pedra angular. E o que é uma pedra angular? É a primeira pedra. É a pedra mais importante para que aquela construção seja bem feita, esteja devidamente no esquadro, que seja uma obra forte, que nunca venha a ser destruída. Por isso que quando o Espírito Santo deu aquela revelação a Pedro, dizendo, né, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, de imediato Jesus respondeu: eita, quem te revelou isso? Não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito de Deus. E eu te digo, tu és pedra. Tu és pedra. Pedro, tu és pedra. E essa palavra, meu querido, é para hoje, é para mim e para você. Nós também somos pedras. A palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas. Por isso nós precisamos estar juntinho um dos outros. Porque Jesus, ele é a pedra maior. Ele é a pedra mais importante. Mas a igreja de Jesus Cristo é composta por cada um de nós que está aqui. Desde o mais novinho até o mais experiente. A igreja de Jesus Cristo é composta por todos nós. Hoje eu quero fazer algo bem inovador, bem divertido. Não sei se o pessoal do departamento infantil vai gostar, mas eu queria que as crianças ficassem aqui com a gente hoje. Eu vou contar uma história muito bacana para vocês. Ei!
Ao menos a minha sobrinha e minha filha gostaram da ideia. Graças a Deus. Deus é bom. A outra não ficou tão satisfeita não. Abra sua Bíblia aí, querido e querida. Lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Não se preocupa, mas está faltando não sei o que no culto. Não, meu irmão, não está faltando nada. Tudo que era para ter no culto já está disponível. Jesus Cristo está presente, o Espírito Santo já está presente. E Deus está olhando do céu e falando: esses são os meus filhos, em quem eu tenho prazer. Isso é o suficiente. Amém, Davizão? Sei que você vai se comportar, hein? Graças a Deus. Em Ezequiel 37, a partir do versículo 1, gostaria que as crianças prestassem muita atenção nisso que a gente vai falar. Ezequiel foi um profeta, então eu vou ter que ser bem didático hoje. Ezequiel era um profeta. O que é um profeta? Profeta é alguém que fala, profere, fala acerca das coisas de Deus. Existem duas formas de profecia. Uma é a palavra de conhecimento. O que é conhecimento? É quando você fala acerca de uma coisa que já aconteceu. Um profeta ele pode ser usado dessas duas maneiras de profecia: palavra de conhecimento, quando fala acerca de alguma coisa que já aconteceu e só você e Deus sabia disso. E ele é usado em sabedoria para falar: olha, aquele dia você estava em tal lugar e eu falei isso e eu te guardei daquilo. Isso é um tipo de profecia, palavra de conhecimento. E a outra forma é palavra de sabedoria, é o que diz respeito ao futuro. Quando o profeta vai: olha, daqui a tanto tempo vai acontecer isso, isso e isso na sua vida, Deus vai te levar para tal lugar, vai fazer tal coisa contigo. E esse homem, Ezequiel, ele era um profeta. E aí esse profeta parece história de terror, mas depois fica bonita. Ele começa dizendo o seguinte, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Uau! Ai meu Deus! Imagina um vale cheio de ossos. A Bíblia fala que ele estava tendo um sonho. Deus foi e transportou ele, a mente dele, para essa imagem. Um campo muito grande, e nesse campo tinha muitos ossos, ossos humanos. Ficaram com medinho, né? E Ezequiel, quando chega nesse lugar e ele vê esse monte de osso colocado lá, Deus vai e transporta ele em mente, em sonho, em pensamento para esse lugar. Aí no versículo 2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Sabe quando a gente come lá uma coxa de frango, e come, ainda fica aquela gordurinha? Esses ossos não estavam assim, eles estavam sequíssimos, não tinha qualquer sombra de vida naqueles ossos, era apenas um osso muito sequinho. E aí a gente percebe o seguinte: aonde existia aquela sequidão, aonde existia apenas os ossos, sem qualquer vestígio de vida, era nesse lugar que Deus foi e levou um profeta. E o que eu tenho a ver com isso? É a pergunta que não quer calar. Porque vai lá, está no Antigo Testamento, glória a Deus por isso, é base para o Novo, aponta para Jesus Cristo. E aonde você entra nessa história? É exatamente aqui, meu querido. Não como o vale de ossos secos, mas como os profetas dessa geração. Aqui nós temos os profetas dessa geração, aqui nós temos os profetas e as profetisas da próxima geração, e todos nós, meu querido, sem exceção, todos os dias somos levados a vales de ossos secos. Todos os dias, dentro de um ônibus, de um metrô, no trânsito, num engarrafamento, numa fila de banco, não é diferente. Se os nossos olhos espirituais estivessem abertos para discernir, não aquela pessoa bem vestida, cheirosinha, com perfume bacana, com uma roupa bonita, mas se nós tivéssemos o discernimento espiritual de como aquela pessoa está por dentro, talvez muitos de nós andaríamos assustados em como anda a humanidade. Por fora bonito que só, bem nutrido como pode, mas por dentro estão mortos. Estão como vale de ossos secos. Um lugar onde não existe qualquer resquício de vida. Mas graças a Deus, que Deus fez isso com Ezequiel e faz isso hoje comigo e contigo. E com vocês, crianças, na nossa escola, com os nossos amiguinhos.
Deus faz da mesma forma, nos coloca como representantes seus, num lugar feio. Ué, mas é isso? A Bíblia fala lá em Filipenses, que Jesus, sendo como Deus, não se apegou a ser Deus, não se apegou a ser como Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma humana e morrendo numa cruz. Uau! Se Jesus fez isso e foi transportado para um lugar ruim, para um ambiente ruim, com um propósito, por que Deus hoje não pode fazer isso comigo e contigo? Só que a Bíblia diz que Deus era com Jesus em todo o tempo. A diferença está aí, meu querido. Não importa onde você esteja plantado, não importa onde você vá, não importa com quem você esteja, mas o importante é, Deus está contigo nesse lugar? Amém. Aonde você bota a planta dos seus pés, Deus pode entrar junto contigo? Quando você liga a televisão, o Espírito Santo pode sentar ao seu lado e assistir aquele programa contigo? Glória a Deus. Quando você está no Facebook batendo papo com seus amigos, com as suas amigas, o Espírito Santo pode estar compartilhando aquele bate-papo contigo. É isso que faz a diferença. Amém. Porque Jesus, ele andou no meio de pecadores e nem por isso ele pecou. Eu lembro que quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu precisei morar durante uma semana numa garagem. Durante uma semana, eu e minha família moramos em uma garagem. Não sei se o Elton lembra, devia ser 88, o Elton estava com 5 anos. Talvez não lembre disso. Para construir a laje na casa da minha avó e construir a nossa casa em cima, né? Meus avós foram para a casa dos meus tios e nós precisamos morar numa garagem. Na garagem que existe até hoje lá. E morando uma semana numa garagem, meu querido, eu não saí de lá. Eu não saí de lá, eu não virei um carro. Vamos trazer a revelação do que é isso? Eu morando uma semana numa garagem, eu não fui transformado em um carro. Eu indo a determinados lugares, estando com determinadas pessoas, mas consciente de quem eu sou, de quem Deus me fez e qual o propósito dele me colocar ali, meu querido, é como Jesus. Jesus andou com prostituta e nem se tornou um prostituto. Jesus andou com ladrão e não se tornou um ladrão. Glória a Deus. Jesus andou com pessoas corruptas e não se tornou um corrupto. E nós? Vamos nos enclausurar no nosso mundinho gospel? Oh, aleluia! No fantástico mundo gospel, né? Não é o de Bob, não. Fantástico mundo de gospel. É bom demais. É maravilhoso demais. Mas assim como Deus fez com Ezequiel, que levou o pensamento dele com um propósito para um vale de ossos secos, hoje Deus almeja de mim e de você, meus queridos, que a gente alcance o mesmo resultado que Ezequiel teve naquela revelação. Nesse contexto, nessa história que Ezequiel conta, o povo de Deus estava aprisionado. O povo de Deus estava preso numa terra estranha. Estavam como escravos numa terra estranha. E hoje, meus irmãos, não é diferente. Quantas pessoas, quantos amigos nossos, quantos parentes nossos que poderiam estar usufruindo, meu irmão, eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, templo físico. Eu estou falando de usufruir de uma vida de filho de Deus. Poderiam estar usufruindo, mas não estão. Porque são escravos em terra estranha. Cada um sabe qual é a terra que tem ele aprisionado. Quantos amigos nossos poderiam estar usufruindo, meus queridos? Hoje, quando eu estava no trânsito vindo para cá, e eu estava orando, Senhor, abençoa o teu povo, Pai. Guarda o teu povo que está se reunindo nesse domingo à noite para cultuar o seu nome, Pai. Leva todo o seu povo em paz para os templos. Traga eles em paz de volta para suas casas, Senhor. Porque é o corpo de Cristo. Nós precisamos ter a visão de reino. Visão de reino, o reino de Deus, o império da igreja A, B, C, D, F. Não podemos. Porque um dia, meus irmãos, tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai passar. E a única coisa que vai restar vai ser o quê? Vão ser as vidas que nós apresentamos a Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as nossas obras, todas, sem exceção, todas elas vão passar pelo fogo.
todas as nossas obras serão provadas. Tudo aquilo, meu querido, a razão de eu botar essa cadeirinha uma do lado da outra, qual foi a minha motivação? Um dia vai passar essa obra de colocar essa cadeirinha uma do lado da outra. Por que você fez isso, Elton? E vai passar pelo fogo. E a Bíblia diz que se essa obra for feita de materiais ruins, de materiais perecíveis, ela não vai durar. Se essas obras forem feitas sem o propósito correto, sem a motivação correta, tudo isso vai passar. E aí eu falo para vocês também, criancinhas, tudo que a gente faz, Papai do Céu está vendo. Vou falar com vocês, os adultos não precisam ouvir isso que eu vou falar agora não. Tudo que a gente faz, Papai do Céu está vendo. Os adultos já sabem disso. Aleluia. A gente pode até esconder do papai e da mamãe, mas Papai do Céu está vendo. Papai do Céu está vendo. E quando a gente anda em desobediência, a consequência da desobediência vem sobre as nossas vidas. Mas isso é só para as crianças. Os adultos não precisam se preocupar com isso não. Os adultos não desobedecem mais a Papai do Céu. Estou brincando, só. Vocês estão melhor do que eles. A Bíblia diz que certa vez as crianças queriam chegar perto de Jesus, e aí os discípulos deram de segurança, falaram assim, não aborreçam o mestre, essas crianças vão bagunçar com o mestre. E Jesus falou, epa, peraí, deixa as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus ama as crianças. Glória a Deus. Jesus quer as crianças perto delas. Então nunca se afastem de Jesus. Nunca deixem Jesus para lá. Todo dia, ora antes de dormir, antes de almoçar, porque Jesus é bom. Ele quer estar sempre pertinho de nós. Os adolescentes também isso é. Irmãos, vamos lá para o versículo 3. Ezequiel vai e é levado em pensamento para um vale de ossos sequíssimos. Um lugar completamente isento de vida. Um lugar onde somente existia morte. Versículo 3. Ele me perguntou, Deus perguntou para Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha, eita, Deus provando a fé de Ezequiel. Ah, mas espera aí, provando não é levando para o vale, não é levando para a moenda. Meu querido, como é que Deus estava provando nesse momento a fé de Ezequiel? Fazendo uma pergunta. Você crê que é possível esses ossos voltarem a viver? A maior provação que todos nós, filhos de Deus, podemos passar é quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, recebemos uma palavra ministrada, dizendo, a Bíblia diz que em Jesus Cristo vocês têm paz. E agora, viver nesse nível de paz, essa é a nossa provação. Essa é a nossa aprovação. Porque a Bíblia diz que eu tenho. Se eu tenho, logo eu tenho o direito de usufruir. Usufruir ou não, essa é a nossa aprovação. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu querido, nós nem empatamos. Não apenas vencemos, mas somos mais do que vencedores. Viver nesse nível como tais, essa é a nossa aprovação. Esse é o nosso desafio. E aí Deus pergunta para Ezequiel, poderão, Ezequiel, esses ossos voltar a viver? E aí Ezequiel, como um bom espertalhão, como todos nós fazemos, vocês não, sou eu que passo por isso, ele usou a frase mais comum de todos nós. Deus sabe todas as coisas. Vocês nunca falaram isso, né? Só eu, né? Deus sabe todas as coisas. Foi o que Ezequiel disse no versículo 3. Senhor Deus, Tu o sabes. É mole, meu querido, falar que Deus sabe. Sabe por quê? Porque quem diz isso não está mentindo. Deus sabe mesmo. Senhor, Tu sabes. É claro que Ele sabe. A Bíblia diz que Ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele tem conhecimento de tudo. Agora, a pergunta que Deus fez não foi, você sabe que eu sei. A pergunta foi, você crê que isso pode acontecer? E a pergunta para mim e para você nessa noite. Que Deus sabe, nós sabemos. A pergunta é, você crê que esse evangelho é para você? Você crê que essa vida é para você? Você crê que esse nível de fé é para você?
Essa é a pergunta que é feita para mim e para você hoje. Vamos fazer como Ezequiel? Deus sabe todas as coisas. Aí Deus continua respondendo a ele. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Olha que lindo, rapaz. Deus pergunta para Ezequiel. Ezequiel vai e joga batata quente para Deus. Aí Deus vai pegar batata quente e joga para Ezequiel de novo. Bênção. Eu queria que o evangelho fosse assim, ó. Deus, me dá isso. E Deus, vai para já, meu querido. É isso aqui. Deus, eu quero aquilo. Ó, tá na mão. Ó, para que pedir 2 vezes? Já está chegando. Só que a Bíblia diz que Deus é pai, não diz que ele é garçom. Ele é um pai que ama servir a seus filhos, mas ele é pai. E na condição de pai, quem é pai e a mãe aqui, ou quem é mais experiente, homem, mulher, sabe o que é melhor ou não para os seus filhos. Sabe qual é o momento certo daquele melhor chegar ou não para os seus filhos. Eu quero que cada um dos meus filhos tenha um carro. Só que hoje a minha filha mais velha tem 9 anos. Ela não está habilitada para receber isso. E quantas coisas nós estamos pedindo a Deus que muitas das vezes ainda não estamos habilitados. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E quando a gente para meditar nesse versículo, a gente se impressiona. Porque a Bíblia está dizendo que não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento da verdade. Jesus andava no meio de uma multidão. A Bíblia fala que certa vez Jesus parou e falou, opa, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mestre, como assim? Todo mundo te toca? Ele falou, não, alguém me tocou diferente. Jesus estava ali e a multidão tocava nele. Só que alguém tocou nele com conhecimento. Nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, quando começa o texto, ela diz, e dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar nas orlas dos seus vestidos, eu serei curada. Ela sabia que Jesus poderia curá-la. Ela saiu de onde ela estava com o propósito de ser curada. Ela seguiu o fluxo da vida, ela seguiu o propósito, o alvo que era tocar em Jesus Cristo, e ela tocou. Só que os discípulos, não me deixam mentir, eles dizem que a multidão o comprimia, a multidão encostava em Jesus. Só que uma tocou com conhecimento. Não adianta a gente saber que Deus é bom, se a gente não tiver conhecimento do Deus bom que Ele é. Não adianta a gente saber que pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já fomos curados, se nós não vivermos como curados em Jesus Cristo. A Bíblia fala lá no Salmo 135 que Deus se agrada da prosperidade dos seus filhos. Meu querido, Deus, Ele quer que você prospere. Agora, qual é a motivação dessa prosperidade na minha e na sua vida? Será que se hoje eu tivesse aí com uns 4 mil sobrando, será que eu estaria aqui na igreja hoje? Rapaz, pegar um pacotinho do Clicom, ia lá para Cancún lá com a minha esposa, passar o final de semana, uma boa pedida, mereço e preciso disso. Mas aquilo seria a bênção para a minha vida? Ou seria tanta bênção, meu irmão, a ponto de eu abandonar o meu abençoador? Você lembra daquela passagem das mulheres, das 10 virgens? A Bíblia fala que existiam 10 mulheres que estavam esperando o seu príncipe chegar. E algumas delas, 5 delas, se prepararam para receber o príncipe. Como? Botando o azeite, botando o óleo lá, porque ia chegar a noite e elas não poderiam se perder. Aí um dia desse eu ouvi um pregador falando acerca disso e ele disse, né? E não foi só isso não. E elas também acenderam a lâmpada, porque as que estavam com a lâmpada acesa, o Senhor foi, o príncipe foi e levou elas. Agora as que estavam no escuro, o príncipe não quis saber delas não, porque mulher no escuro vai saber se é um dragão. Irmãos, aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos reservado na nossa vida, qual é o propósito disso? Qual é a razão disso? Qual é a razão dessa igreja aqui existir? Vamos fazer um clubinho do Bolinha, domingo a gente vai estar junto, ouvindo louvor maravilhoso, com Hélida, Sinésio tocando bonito, é legal pra caramba, que bom, isso é bom demais. Mas a razão dessa igreja existir, meu querido, não é para nós estarmos aqui no self-service gospel,
apenas para comer, não. A vida de Deus em nós, a diferença não é o quanto a gente pode comer, mas é o quanto a gente pode repartir. Amém. E aquilo que a gente recebe hoje, durante essa semana, eu tenho certeza que Deus vai colocar ao menos uma pessoa para você lembrar de alguma coisinha que está sendo dita aqui e compartilhar com esse alguém. Mas e se nós não nos atentarmos para isso? Se nós estivermos como Ezequiel, no meio daquele vale de ossos secos, não está nem aí. E alguns ainda pensam como? Se eu fosse um cachorro eu ia me dar bem, hein? Tá cheio de osso aqui, hein? Você acha que é diferente hoje em dia? Cachorro que gosta de osso, não é? Hoje em dia não é diferente. Tem um monte de gente aí aproveitando da morte alheia. Ah, o cara tá morto? Então vem cá que eu vou resolver o problema dele. Deixa eu chupar esse osso aí. Não vou me aprofundar nisso não. Deixa quieto que é melhor. Quando Deus, na verdade, está falando para nós, como falou aqui para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Você já viu o osso ter ouvido? Mas se Deus está falando para falar com ele, meu irmão, é que ele vai arrumar um jeito de ouvir. Não sei como, mas que vai ouvir, vai. Profetiza, fala para esses ossos secos, fala para essa situação na sua vida que aparentemente está morta. Profetiza para essa situação que não está funcionando como deveria, porque está sequíssimo. Glória! É o que Deus está falando para mim e para você. É muito fácil, é muito cômodo eu falar, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É fácil. Mas Deus convida a mim e a você. Porque Deus disse que ia fazer nascer nervo, carne, pele e depois o fôlego de vida. Se Deus começa de trás para frente, meus irmãos, o fôlego de vida sobre um monte de osso ia ser um monte de caveira em pé. E caveira é um ser assustador. Aquilo que começou a ser feito na minha e na sua vida, aquilo que Papai do Céu, queridinhos, começou a fazer na nossa vida, existe um processo. Existe uma forma como Deus vai construindo as coisas. Só que Ele faz diferente, meu irmão. A nossa vontade era construir de fora para dentro. Só que Deus, Ele começa de dentro para fora. Primeiro aconteceu a profecia aos ossos. A palavra de Deus sendo proferida. Aquele problema. Aquela situação sem vida. E aí Deus continuou dizendo: vou fazer nascer nervos. Vou fazer surgir nervos sobre esses ossos. E os nervos, meus irmãos, é aquilo que dá o quê? Dá o movimento. Não é isso? Porque o osso sozinho não se mexe. Mas quando Deus começa a operar na minha e na sua vida, Ele começa a colocar os nervos, meu irmão, e as coisas começam a se mover. As coisas começam a acontecer na nossa vida. Aleluia. Mas é só o começo. Glória a Jesus. Mas é só o começo. E aí Deus continua dizendo: eu vou fazer surgir carne sobre esses nervos. Começa a ficar bonitinho. Começa a tomar forma. Começa a ficar guti-guti de Jesus. E a Bíblia continua dizendo: e vou fazer então surgir pele. Vou esticar pele. Meu irmão, você sem pele é fake só. Mas por causa dessa pele que nós temos aqui, tudo fica bonitinho. Se você se acha feio, meu irmão, se imagine sem pele. Pesquisa depois no Google. Você vai começar a orar pela sua pele. Vai começar a tratar bem dela, passar cremes. Porque se está ruim com ela, sem ela é bem pior. Sem ela é bem pior. E quando tem pele, meus irmãos, as pessoas que estavam do lado de fora, que ainda não estavam vendo aquela solução chegar à sua vida, agora elas já começam a perceber que existe algo ali acontecendo.
Existe algo que Deus começou a fazer e está num processo maravilhoso. Mas olha o que acontece aqui com Ezequiel. Vamos lá. Oh, glória. Vamos dar uma acelerada, que ainda tem muita coisa para a gente fazer hoje. Versículo 7 diz: profetizei, pois, como se me deu a ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Olha, ruído é coisa boa? É claro que não. Ainda mais num lugar onde só existe osso. Imagina, meu querido. Aí uns crânios lá, e daqui a pouco a mandíbula vai, junta no crânio. Começa a juntar um ossinho daqui, outro ossinho dali. E houve um grande rebuliço. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Começar a botar em ordem aquilo que ainda não está como Ele quer, não está como Ele deseja. Deus deseja começar na minha e na sua vida um rebuliço. Vai ter ruído? Vai. Ruído incomoda? Sim. Mas é necessário para que as coisas cheguem ao lugar, para que as coisas comecem a tomar forma na minha e na sua vida. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, oh aleluia, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima. E o versículo 8 termina dizendo: mas não havia neles fôlego. Eita! Quantas coisas na minha e na sua vida, irmão, que nós oramos, nós pedimos ao Senhor, e as coisas começaram a funcionar, começaram a ganhar forma, começaram a se mexer, mas ainda não estão com vida. Ainda não está no nível de excelência que é o que Deus tem para cada um de nós. A vida ainda não está abundante como é a palavra de Deus para nós. Os ossos já tinham se ajuntado, os nervos crescidos, a carne crescida, a pele estendida, mas ainda não existia vida. Só que Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada mais ou menos. Ouça isso em nome de Jesus. Deus não faz nada mais ou menos. Amém. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para conduzi-la até o fim, para fazer tudo ficar como tem que ficar, perfeito, porque a vontade de Deus para nós, Ela é boa, Ela é agradável e Ela é perfeita. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Então Ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10: profetizei, pois, como Ele me ordenara. Olha, aí é o segredo, meu irmão. Profetiza como Ele ordena. Profetiza como Ele ordena. Nós ouvimos um louvor aqui no início, contando a história de um profeta muito louco chamado Elias, que ele vira para o rei e fala: ó, sai correndo que vai chover. E a Bíblia fala que o céu estava azulzinho que só, e ele manda o seu auxiliar durante 6 vezes subir no monte e procurar as nuvens de chuva, e durante 6 vezes aquele homem desce com o mesmo relatório: vi nada não, profeta. Qual é a vez que você tem subido, que você tem reparado se as coisas já começaram a acontecer? Primeira, segunda, terceira, quinta, sexta vez? Somente na 7ª vez aquele homem viu. E o que ele viu, meu querido, me perdoa, mas me parece algo insignificante. Porque para quem está em seca há tantos anos, o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Só que Deus, Ele faz isso. Ele usa coisas loucas para confundir as sãs. Uma nuvem pequenininha, e aquele profeta já começou a se alegrar. E ele falou: ó, pode todo mundo correr, porque vai chover. Porque vai chover. E ele profetizou como Deus lhe ordenara. E
aí está o sucesso na vida desses homens de Deus. E é um exemplo para mim e para você. Como nós temos profetizado a nossa sequidão. Como nós temos profetizado aos nossos ossos secos. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao fôlego de vida: venha dos 4 cantos da terra e assopra sobre esses mortos. A Bíblia fala que uma vez houve um grande ruído, como de um vento impetuoso. Não era um vento, mas era um grande ruído, como de um vento impetuoso, que encheu uma grande casa. Cenáculo significa grande casa. E aquele ruído, como de um vento impetuoso, tomou completamente aquele lugar. E todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. É desse fôlego de vida que nós estamos precisando. É desse fôlego de vida, é o fôlego do Espírito Santo que nós estamos precisando. É desse ajudador em nós que nós estamos precisando. Então profetiza, meu irmão. Abra sua boca e não comece a falar do problema, mas fale ao problema. Assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Para de reclamar do problema e fala ao problema. Eu, em Jesus Cristo, sou mais que vencedor. Para de falar da doença como se fosse um álbum de figurinha. Eu tenho artrite aqui, artrose ali, bico de papagaio acolá, bico de canário não sei aonde. Para com isso. E comece a falar do Deus que diz que nele nós já fomos curados. Senhor, mas a cura ainda não foi manifestada. Mas eu fico com a tua palavra, porque a palavra diz que ela não volta para ti vazia sem antes cumprir o propósito. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Glória! Não é homem para mentir, não é filho de homem para se Aleluia! arrepender. Acaso ele promete e não cumpre aquilo que ele prometeu? Glória a Jesus! É a palavra de Deus para mim e para você. Profetas dessa geração, nós temos falado do problema ou ao problema? Nós temos falado dos ossos ou temos falado aos ossos? Cria nervo, cria carne, estende pele e fôlego de vida. Venha para esse lugar. Fôlego de vida, inunda esse lugar. Profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, versículo 10, e viveram, e se puseram em pé, um exército